É, Bom dia, né, a todas. Eu acho que eu vi mais todas, né, do que todo. E é com alegria, né, que a gente começa, né, e com muita satisfação que a gente dá início à nossa roda. Para iniciar, eu só gostaria das colegas que deixassem o microfone desligado, tá certo? E a gente também fez um convite para todas as colegas que quiserem, né, colocar ali no chat aonde que atua, aonde que é o município que vocês residem ou trabalham, tá? E a gente vai estar noticiando isso, divulgando aqui durante a nossa roda. Tá? Eu sou a Adriana Edna, né? Sou assistente social, atuo na área sócio-jurídica, estou, né, nessa gestão como conselheira do CRES e atualmente eu estou na comissão sócio-jurídica como coordenadora, tá? E também fazendo a mediação nessa roda. Essa é uma iniciativa, né, do nosso Conselho de Serviço Social, que foi aprovado, né, pelo nosso Conselho Pleno, essa roda de conversa, essa atividade que a gente sabe que nesse momento, ela se apresenta atual, ela se apresenta como necessária essa discussão, esse debate, né? O tema da escuta especializada, do depoimento especial, que foi implementado pela Lei 13.431, de 2017, é um debate antigo, né, do que se refere à questão do depoimento especial, mas com novos elementos. Tendo em vista a promulgação dessa lei, trouxe para a categoria, né, para nós, assistentes sociais, vários questionamentos nesse âmbito da política pública, voltada para a rede de proteção da criança, do adolescente. E hoje a nossa roda é dialogando sobre a escuta especializada e o depoimento especial. E a gente tem um objetivo com essa roda, né, que é contribuir para esse debate, essa reflexão acerca da escuta, nesses espaços que a gente está atuando, né, nesses espaços socioocupacional. A atuação nossa, né, do sistema, nós assistentes sociais, nesse sistema de garantia de direitos, né, voltado para a criança, para o adolescente, vítima ou testemunha de violência, se fundamenta no princípio da proteção integral e na afirmação, né, das crianças, da adolescente, né, enquanto sujeito de direitos. E também estamos referenciadas dentro de um marco conceitual dos direitos humanos. E para a nossa roda hoje, a gente vai contar com a fala, né, de ilustres colegas, assistentes sociais, debatedoras. A gente tem aqui com a gente a presença da especialista Silbene, conselheira do CRES, né, na gestão 2020-2023, analista do sistema socioeducativo, temos a mestre Carla Pereira, assistente social do Tribunal de Justiça do Minas Gerais, também conselheira, né, conselheira suplente do Cefes, nesse triênio 2020 a 2023, e a colega especialista Patrícia Ferreira, assistente social, de Campinas, São Paulo, membro do coletivo Ampliações, né? E eu agradeço imensamente, né, pelo pronto atendimento das nossas colegas ao nosso convite. Muito obrigada, Silbene, Patrícia, Carla, que vem dividir com a gente, né, esse debate, trazer para a gente alguns elementos, alguns direcionamentos, e também a todas as colegas que de pronto, né, aceitaram o nosso convite e veio participar nessa manhã de sábado, né, do nosso debate, da nossa roda de conversa. E também eu gostaria de aproveitar esse espaço para me agradecer, assim, de coração também, a Comissão Sócio-Jurídica e as colegas de base, Aglaé, Isabel e a agente fiscal Inara. E também a Andresa, né, a agente fiscal Andresa, que fizeram parte dessa comissão de planejamento dessa roda, que a gente já vem há algum tempo debatendo, montando o projeto, mandamos para o pleno, que foi aprovado. Então, assim, é uma caminhada, né, que elas estavam presentes, então eu agradeço muito a vocês, colegas. Tá? A nossa metodologia, ela vai ser, né, eu vou estar falando aqui bem simplesinho, né? A gente pede para as colegas deixarem os microfones desligados, as perguntas, os comentários,
as contribuições ao debate, tudo pode ser feito lá no chat, tá? A gente tem a Aglaé, a Isabel, a Andresa e a Inara, que vai estar me ajudando nessa parte da organização, tá? De perguntas, das contribuições de vocês, que a gente vai estar fazendo a leitura, tá? E se tiver tempo, a gente vai abrir também o microfone na hora do debate para as colegas, tá bom? Peço que assine a lista de presença, daqui a pouquinho já vai estar disponível no chat, não deixem de preencher, tá? E aí, a gente vai começar agora, tá? O nosso debate. Vamos começar com a nossa especialista, né? Silbene Santana de Oliveira, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em políticas públicas e socioeducação, gestão e políticas públicas, também especialista em fundamentos teórico-metodológicos e a prática do serviço social, é membro titular do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA, né? E primeira secretária do Conselho Regional de Serviço Social, né? Dessa gestão, desse triênio 2020-2023. E também é analista do sistema socioeducativo, né? Da CESP Mato Grosso. Então, é com você, Silbene. Obrigada, Adriana. Quero começar aqui agradecendo as minhas colegas que integram a Comissão Sociojurídica do CRES, né, por terem me indicado e confiado a mim essa tarefa de fazer uma apresentação, né, de uma experiência que a gente já vai falar já desse nosso trabalho aqui. Agradecer também a você, Adriana, por esse desprendimento, né, de estar à frente da coordenação sociojurídica do CRES, desenvolvendo um trabalho de muita relevância para todas nós. Eu e a Adriana, que já estamos juntas, né, em várias frentes, não só no CRES, mas também nós duas atuamos no sistema socioeducativo, né, de Mato Grosso. Estamos também juntas no SEDECA, né, então são muitas frentes juntas, né. Agradecer a Carla, né, que é assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também conselheira do Federal, né, do Cefes. Muito obrigada por estar aqui, a gente agradece imensamente. Também a Patrícia, que aceitou esse convite, Patrícia, que é de Campinas, também uma colega que vai contribuir, agradeço a participação de vocês e das colegas que estão aqui hoje, né? Estamos já numa sala com 60 pessoas, isso é muito bom, né? Um número considerável para uma roda de conversa, e a gente fica contente, como a Adriana já falou, desse convite ter sido, né, prontamente aceito por vocês. Bom, a Adriana e a Comissão Sociojurídica, ela pediu para que eu fizesse um relato do trabalho que nós desenvolvemos aqui em Mato Grosso, acerca de um grupo, que nós constituímos um grupo, né, a gente chamou Grupo Intercomissões, que é o grupo da Comissão Sociojurídica do CRES, né, do Conselho Regional de Serviço Social, e a Comissão Psicologia e Interfaces com a Justiça, do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, aqui de Mato Grosso. Então, essas duas comissões, né, a gente constituiu esse grupo Intercomissões, porque a gente, naquele momento, 2018, nós estávamos, foi exatamente o ano, né, que a lei foi promulgada em 2017, 2018 foi o ano de preparação para que todos os estados tivessem esse período de preparo para a efetivação dessa lei, para a implementação dessa lei, e nós, até porque a gente já participava, né, já participa dos debates em nível nacional acerca da lei, a gente se preocupou e falamos, e a gente já tinha começado a receber muitas demandas, essas duas comissões, né, a nossa sociojurídica e a de interface, e a psicologia e interface com a justiça, do CRP, a gente já estava recebendo demandas, e é bom que se diga que são profissionais que na área sociojurídica atuam muito junto, muito próximo, né, compõem equipe psicossocial, enfim. E aí a gente teve
essa preocupação e nós constituímos esse grupo. Então, eu vou fazer uma fala bem rápida, porque a Adriana falou que não podia passar de 20 minutos, então preparei um roteirinho, né, e aí eu vou pedir licença que eu vou acompanhar para eu não me perder também. Então, assim, esse trabalho, como eu falei, em 2018, a gente começou a fazer essas conversas, e aí foi 2018, 2019. E a gente se reunia com o objetivo assim, básico, que era o quê? Estudar, literalmente, estudar e tentar alinhar esses entendimentos acerca da lei, né? E como fruto desse nosso trabalho, conforme a gente foi estudando, a gente foi avançando e a gente conseguiu construir um documento intitulado Nota de Recomendação, com a intenção de demarcar literalmente nesse documento o posicionamento nosso, desses dois conselhos de classe, né, acerca da lei, né, e garantir a nossa participação também no processo que se desencadearia na sequência para a elaboração dos protocolos, né, como todos os estados tem lá, né, a tarefa de construir o protocolo de implementação da lei nos estados. Então, a gente também teve essa intenção. E aí a gente conseguiu, em 19 de julho de 2019, apresentar esse documento numa reunião, né, do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CETRAP, aqui de Mato Grosso. Fomos convidados, né, pela presidente, à época, desse comitê, e foi uma reunião que contou com a organização do CETRAP e do Tribunal de Justiça. Né? Então, foi nessa reunião que teve essa parceria CETRAP e Tribunal de Justiça que a gente apresentou o nosso documento. E de lá para cá, nós não paramos, né? De lá para cá, a gente, por meio da Rede Protege Cuiabá, que é uma articulação de integração setorial de serviços, programas, né, que compõem o sistema de garantia de direitos, a gente vem mantendo, né, firme essas nossas discussões. Inclusive, aqui, nessa nossa roda, tem muitas colegas que participaram desse processo do início, né? Desde do momento dos trabalhos e das discussões desse grupo Intercomissões, né? E é bom que se diga que esse documento ele foi construído a muitas mãos. Tivemos a contribuição da professora doutora da UFMT, Rutileia, do professor doutor da UFMT, da psicologia, o Amailson Sandro. Tivemos a contribuição da representação regional da Aspici Brasil, por meio da professora doutora Arlete Oliveira, né? Enfim, então é um documento que foi fruto, né, de todo esse processo. E aí, a gente vai agora tentar apresentar para vocês até que ponto esse documento que a gente apresentou em 2019, que é essa nota de recomendação, se ele de fato teve ou não, né, contribuição para o protocolo de Mato Grosso, que foi aprovado agora, em abril desse ano de 2021, o protocolo integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência de Mato Grosso. Bom, no documento, nota de recomendação, a gente começou apresentando o nosso posicionamento do grupo de intercomissões. E nós partimos, né, da explicação da lei, como a Adriana já colocou, né, a lei que veio para estabelecer o sistema de garantia de direitos à criança e adolescente, vítima ou testemunhas de violência, visando normatizar e organizar esse sistema para evitar revitimização, bem como criar mecanismo para prevenir e coibir a violência. E aqui, quando a gente já lê a definição da lei, a gente, de cara, já se depara. Peraí, como assim? Estabelecer um sistema de garantia de direitos. O ECA não deu conta disso, né? Quer dizer, desde que o ECA foi promulgado, esse sistema está sendo, como eu posso dizer, fortalecido, né, ao longo dessas décadas. E aí você fala que veio um sistema para organizar. Então, de cara, a gente já tem esse estranhamento com a lei, né? E eu falo assim, que essa pretensão muito grande dessa lei, né? Quando ela fala que ela vai organizar um sistema, quando, na verdade, nós, atores do sistema de garantia de direitos, há anos estamos trabalhando na organização desse sistema. Mas, enfim. E aí, nesse nosso documento, a gente também delimitou a temática da nossa manifestação e a gente faz também uma consideração
pontuando, né, o conjunto CESFES-CRES e também o sistema de conselhos de psicologia, que construíram, é bom, né, a gente fez esse resgate, do processo democrático e o debate ao longo do caminho histórico da lei, né? Como a Adriana falou, essa lei ela tem décadas, né, de discussões, e muitos foram os debates, e por que não dizer os embates, né, onde esses conselhos federais eles já vinham evidenciando as incoerências da proposta da lei, né, desde quando ainda era só um projeto de lei e era intitulado Depoimento Sem Dano. Né? E no caso nosso, do serviço social, a gente inaugurou, vamos dizer assim, essa discussão de modo mais organizado, né, a partir do nosso encontro nacional em 2007. E de lá para cá foi um processo de muito estudo, né, até chegar ao posicionamento do nosso Conselho Federal, do nosso conjunto, na verdade, CESFES-CRES, contrário ao depoimento especial, né? E aí, no nosso documento, a gente veio, assim, a gente pontuou de forma como forma de reiterar e corroborar com o posicionamento do nosso conselho, e a gente frisou com muita ênfase, né, o não reconhecimento da inquirição de vítimas ou testemunhas de crianças e adolescentes no processo judicial, como uma atribuição e competência do profissional assistente social e psicólogo, que assistente social e psicólogo, né, não são operadores de direito, portanto, não são intérpretes da fala de juiz, né, a não redução do serviço social e da psicologia como poder de policiar, vigiar, comprovar, ser produtor de provas, né, que o objetivo fim do serviço social e da psicologia, ainda que atuando em uma instituição policial, por exemplo, né, não representa necessariamente o objetivo fim daquela instituição, né? E que o nosso trabalho, ele não busca responsabilização, mas sim a garantia de direitos. Então, nesse nosso documento, a gente explicitou isso com muita ênfase, né? E nesse sentido, aí a gente passa a fazer a consideração na nossa nota de recomendação somente, exclusivamente, acerca da escuta especializada. Se a gente não reconheceu, né, no documento o depoimento especial como uma atribuição competência das profissões de assistência social e da psicologia, a gente, obviamente, então, vamos focar na escuta especializada, né, definida enquanto procedimento de entrevista, né, e por ser entrevista, a entrevista, né, ela integra os instrumentais da profissão, tanto do serviço social quanto da psicologia, conforme as nossas respectivas legislações e normatizações dessas classes. Então, por isso, a gente focou, né, vamos dizer assim, na escuta especializada. E aí a gente fez uma apresentação da distinção conceitual entre depoimento especial e escuta especializada, né? Porque no artigo 7º, ele deixa lá, ele fala que a escuta especializada trata-se de uma entrevista realizada pela rede de proteção. Já o artigo 8º, depoimento especial, trata-se de um procedimento de oitiva perante autoridade policial ou judiciária. Então, aí a gente pegou e fez no nosso documento, que é esse quadro que eu vou pedir, por favor, para a Adriana projetar, para vocês acompanharem, que quando a gente começa a ler, né, essa diferenciação do que significa a escuta especializada e o depoimento especial, se a gente fechar o olho e fazer esse exercício, desde a época nossa de graduação, de especialização, de pós, eu particularmente, Silbene, eu não consigo me ver, né, nesse depoimento especial do ponto de vista da nossa formação. Então, assim, esse quadro já está projetando aí, Adriana, né? Tá, né? Tô certo? Acho que dá para todo mundo ver, né? Então, aqui a gente coloca, né, de forma bem didática, a escuta especializada, o conceito, como eu falei, ela é procedimento de entrevista, enquanto o depoimento é procedimento de oitiva. A finalidade da escuta é proteção social e provimento de cuidados, enquanto do depoimento é instruir processo de investigação e de responsabilização. O objeto da escuta é fatos e circunstâncias relacionadas à situação de violência, e já no depoimento são fatos relevantes relacionados ao objeto de prova, né? A escuta, ela ocorre nos órgãos da rede de proteção, nas escolas, unidades de saúde, conselho tutelar, CRAS, CREAS e delegacias, né? Já o depoimento, ele é exclusivamente em delegacias e no poder judiciário, né? E o âmbito da escuta é da proteção. Já o depoimento, ele é investigação e responsabilização. A quem compete
a escuta? Integrantes, nós, né, profissionais dos órgãos da rede de proteção. Já o depoimento, profissional especializado, autoridade policial ou judiciária. Como ocorre, né? Mediante, no caso da escuta, mediante procedimento de entrevista, respeitando as especificidades das políticas públicas e as atribuições profissionais do ponto de vista da ética e da autonomia profissional, né? E já o depoimento é mediante protocolo de oitiva, né? Então, analisando o quadro, a gente, para nós, pelo menos, quando a gente construiu esse documento, fica muito claro, muito evidente que o depoimento especial ele não se encontra no rol das atribuições e competências profissionais de assistentes sociais e psicólogos. E estes profissionais não possuem formação para aplicar as técnicas, as metodologias e os protocolos prescritos, né, para a realização do depoimento. E tudo isso, né, gente, quando a gente foi tão incisivo nesse nosso documento, ele foi antes, né, da decisão judicial da primeira vara federal da seção judiciária do Ceará, transitado já em julgado no ano passado, né, que invalidou de forma definitiva a resolução do Cefes número 554, de 15 de novembro de 2009. Então, aí, a partir dessa decisão judicial, né, o que antes dos conselhos federais, né, eram incisivos no sentido de orientar, né, os profissionais de que não deveriam realizar o depoimento, ele, de certo modo, perde o seu efeito em função dessa decisão judicial, né, que transitou em julgado no ano passado, que aí a Carla depois pode falar melhor para nós, né, Carla, que é membro do Conselho Federal, talvez possa, né, adentrar um pouco nessa questão. Obrigada, Adriana, pode tirar a projeção. É só para a gente fazer esse exercício, né? E aí também, como eu falei, considerando que nós não estávamos, não reconhecemos o depoimento especial, a gente passa o nosso documento todo a fazer as considerações em torno da escuta, né? E aí a gente também retrata nesse documento que anterior à lei, ao decreto da lei, nós já realizávamos, esses profissionais da rede de proteção, nós já realizávamos a escuta de crianças e adolescentes vítima ou testemunha de violência, respeitando, né, obviamente, os marcos legais vigentes, e tanto das profissões quanto das instituições em que a gente se encontra. Então, e é até bom também fazer um recorte aqui de que violência a gente fala, né? A gente fala da violência aqui, entendida, né? Aquela que se dá nas relações sociais capitalistas, com seus elementos estruturais, como as desigualdades sociais e a concentração de renda, e as expressões da questão social que produzem o ciclo das violências existentes nessa tal sociabilidade capitalista, né? E essa escuta, ela recebia, né, denominações diversas. No caso da escuta da saúde e da assistência, a escuta qualificada, teve a entrevista de revelação, né, enfim. Nós já fazíamos a escuta. Então, o que a lei e o decreto eles fizeram? Eles unificaram os procedimentos da escuta, que nós sempre fizemos, sob a denominação de escuta qualificada, né, caracterizada enquanto metodologia que se configura como abordagem constituída em 3 pontos centrais, né, que é o acolhimento, o atendimento e o acompanhamento, né, e o seu compromisso central é com a proteção da criança e do adolescente e a família, né? E o provimento de cuidados diante das consequências da ação, da violação sofrida, ou seja, com superação da violação sofrida, né? Então, não guarda, portanto, nenhum compromisso com a confirmação ou não da situação suspeita ou relatada de violação de direitos. E aí, eu trago aqui no nosso documento a contribuição do nosso colega assistente social, o Maurílio, ele, na nota técnica do Cefes sobre escuta especializada, ele traz assim, né, ele faz o seguinte, chama atenção para o seguinte, né, que não se trata de definir o que é mais ou menos prioritário, se responsabilizar o agressor ou se atender a pessoa agredida. A justiça, ela tem por finalidade buscar a verdade dos fatos e responsabilizar o agressor. Já nas políticas sociais, a exemplo da saúde e da assistência social, a finalidade é atender os usuários dos serviços nas suas necessidades e viabilizar os direitos,
Portanto, a gente está falando de instituições distintas, com finalidades distintas, e constituem trabalhos distintos, e atuam, cada uma a seu modo, com poderes distintos, né? Então, embora a lei e o decreto, ela também não defina, né, quais são esses profissionais que vão realizar a escuta, todavia, a gente sabe que as profissões do serviço social e da psicologia, né, como essenciais na execução de políticas públicas, obviamente a gente vai ser, né, de certo modo, a gente vai realizar a escuta especializada no nosso ambiente, né, no nosso trabalho. Mas aí é o que a gente coloca, que a gente precisa deixar muito claro, que a gente vai fazer respeitando a legislação profissional, os marcos teóricos, metodológicos, técnicos e éticos de nossas profissões, inclusive, né, pautando a nossa autonomia de definir por quais meios se dará essa entrevista. Isso é fundamental, né? Porque, no entanto, porque assim, isso é importante a gente deixar claro, porque a lei também, ela terá, quando ela fala que tem que haver essa cooperação, né, entre os órgãos da rede de proteção, né, os órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente já teve, no passado não muito distante, no caso do antigo Código de Menores, em que a justiça, ela agia como tutor, né? Ela tutelava, na verdade, não só as crianças e adolescentes e suas famílias, como os próprios programas e serviços, né? Determinando para onde que encaminhava a família, que tipo de serviço teria que ser para aquela família, né? Então, a gente já avançou. Então, todos nós precisamos ter muita clareza com relação a isso, para que a gente, de repente, não sejamos demandados, porque a gente já né? É bom que se diga aqui que a gente, principalmente assistência à saúde, recorrentemente são demandados por requisições, né, do sistema de justiça, até de delegados, solicitando que a gente realize tal coisa, que a gente faça tal coisa. Então, essa lei, esse item, vamos dizer, da lei, quando fala desse sistema que ele tem que, né, colaborar entre si, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por isso as políticas, né, não por acaso, que a própria assistência já se manifestou, né, a política da assistência já se manifestou com várias orientações no sentido de demarcar, esse é o nosso espaço, a gente está organizado, a gente tem, né, nossa forma de trabalho, porque isso é muito importante, porque se a gente, como diz, né, baixar a cabeça, né, o cachimbo cai. Então, assim, e aí a gente, como profissional, também temos que ter muito, muito conhecimento para exatamente saber impor diante de certas requisições que com certeza virão, né? Só para ter ideia, nós aqui do Conselho Regional, na semana passada, recebemos uma requisição para realizar uma vistoria numa comunidade terapêutica para saber se o que há 2 anos atrás a justiça tinha determinado que adolescente não podia ficar no mesmo espaço com adulto, que era para a gente, o CRES, né, fazer essa vistoria lá e apresentar esse laudo, esse relatório, né? Então, assim, para a gente ter noção, a gente sabe do que ocorre na ponta, a gente sabe dessas requisições que chegam a todo tempo, isso do ponto de vista, né, mais local, né, mas do ponto de vista de política, a gente precisa, né, também ter essa preocupação de forma muito forte. Embora a gente saiba que a escuta, né, não tem finalidade de produção de provas, e os documentos elaborados em decorrência da sua realização, como os estudos, né, pareceres e laudos sociais, poderão subsidiar, né, o juízo de valor por parte de quem tem o poder de decisão no âmbito da investigação e da responsabilização. Né? Então, assim, o nosso documento, ele pode até, a questão não é essa, mas é que a gente vai produzir esses documentos, os nossos laudos, relatórios e pareceres, a partir daquela demanda, daquela realidade do nosso serviço, né? Agora, se isso atender aos setores, né, da responsabilização, da investigação, ok, mas não significa que a gente vai sofrer essa interferência, né? Porque, então, essa relação, essa parceria, ela tem que se dar ancorada numa perspectiva de intersetorialidade democrática e horizontalizada.
né, para que não haja, como eu falei, essa interferência de um poder sobre os serviços das políticas sociais que existam para atender as pessoas, inclusive o autor da violência, né? Então, isso a gente precisa demarcar bem. E aí, a gente também pontuou no nosso documento a importância da escuta especializada em delegacias. E aqui tem muitas colegas que atuam nas delegacias, porque aqui em Mato Grosso, as delegacias especializadas, no caso de Cuiabá, Várzea Grande, também Rondonópolis, elas já desenvolvem a escuta especializada, né, nas delegacias. E a própria lei e o decreto, eles explicitam, né, a duplicidade de âmbito de atendimento de delegacias. Ela tanto pode se dar numa perspectiva de proteção, né, como também de responsabilização e de investigação. E aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente teve uma defesa muito grande, e isso foi para o nosso protocolo estadual, que a escuta especializada, ela ser realizada em delegacia, né, no âmbito da proteção. Porque o nosso entendimento é que a escuta especializada, ela garantiria o provimento de cuidados diante das consequências de possível violação de direitos, em especial quando a delegacia é procurada por demanda espontânea, né, configurando-se nessas situações a porta de entrada. Então, isso foi para o nosso protocolo, para o protocolo estadual, né? E também a gente pontuou no nosso documento a perícia, porque, como eu falei, quando a gente fez o documento, né, a gente tinha posicionamento firme, né, incisivo, de que depoimento a gente não ia fazer, né? E aí a gente tinha que apresentar uma alternativa, e aí a gente colocou a perícia, né, como uma alternativa ao depoimento especial. Por quê? Porque, assim, a gente entende que a complexidade das situações que envolve criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência, ela requer um amplo rol de técnicas para a sua compreensão, sendo o relato das pessoas envolvidas apenas um recurso, né? E, além disso, nessas situações, o trabalho interdisciplinar e intersetorial, ele se torna imprescindível. No Poder Judiciário, Oi? Você tem 3 minutinhos, tá? Já estou no finalzinho. A perícia, ela se configura como um procedimento mais adequado para a compreensão e intervenção nessas situações, né? Então, aí a gente coloca essa perícia, porque no nosso regramento, tanto do serviço social quanto da psicologia, a realização de perícia técnica e a produção de documentos é competência nossa, né? De ambas as profissões. Então, por isso que a gente colocou a perícia como a ferramenta técnica alternativa ao depoimento especial. Também no nosso documento, e agora para finalizar, a gente conseguiu, né, ter uma cláusula específica para apuração de suspeita ou prática de violência no sistema socioeducativo. Então, no protocolo nosso do Estado, tem essa previsão, né, que a gente não viu em outros estados, então a gente avalia que a gente conseguiu também esse feito no protocolo, e embora a lei, né, e o próprio decreto, eles tenham tentado reduzir a importância do Conselho Tutelar, no sentido de parecer mais como mero recebedor de denúncia, nós, no protocolo, a gente conseguiu estabelecer o papel do Conselho Tutelar de proteção no seu âmbito de atuação, conforme o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, em linhas gerais, o nosso documento está disponível no Conselho, no site do nosso Conselho, e a gente pede também para a Renata, né, se por favor, né, alguém da Comissão Sociojurídica, colocar no chat, né, o link desse documento, a íntegra do documento, que fica à disposição de todos vocês para uma leitura, né, mais detalhada, mais detida, que foi uma coisa bem rápida. Então, na nossa avaliação, a gente conseguiu alguns efeitos positivos, algumas conquistas nesse protocolo, que também eu peço para vocês colocarem, principalmente para os profissionais que não são do Estado, né, que possam, até como uma leitura posterior, para conhecer esse protocolo, que, como a gente sabe, tem muitas limitações, ele não é, né, tudo aquilo que a gente esperava, mas a gente conseguiu incidir de alguma forma. Bom, pessoal, desculpa falar muito rápido, mas um pouco, e essa foi a nossa experiência, e fico à disposição para as falas posteriores, para o debate. Muito obrigada. Obrigada, Silvene.
A colega Aglaé, ela já colocou o link do protocolo estadual de atendimento à criança e ao adolescente, vítima ou testemunho de violação de direitos, lá no chat. Se você puder colocar novamente, Aglaé, para as colegas que entraram agora, tá? Só a título de conhecimento. Está no chat a lista de presença. Aí a gente também colocou que quem quisesse colocar no chat da onde que é, né, instituição que atua, ou município, e a gente ia estar divulgando aqui, tá? Então, são duas situações diferentes, tá? Colocar no chat só o nome não consta ele como a questão de lista de presença, tá? Então, assim, como a gente fez essa dinâmica, né, nós temos aqui a presença do pessoal da Comissão da Seguridade Social do nosso CRES, a Defensoria Pública de Cuiabá, o Serviço Social do INSS de Várzea Grande, a IFMT Campus Alta Floresta, as colegas da Prefeitura de Juara, do Ministério Público do Ceará, muito obrigada pela participação, o Fórum de Comodoro e o Fórum também do Lucas de Rio Verde, o pessoal da Vigilância Socioassistencial do Juazeiro do Norte, Ceará, as colegas assistentes sociais, né, do Plantão de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, tá? Obrigada pela participação das colegas. Também colegas dos municípios de Reserva do Cabaçal, Pacaraíma, Roraima, né? Nova Ubiratã, Primavera do Leste, Alta Floresta, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Sinop, Assistência Estudantil da UFMT, pessoal da Delegacia Especializada da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, o DEDICA, o CREAS de Primavera do Leste, CREAS de Poxorel, CREAS de Juara, CREAS de Barra do Bugres, Associação Pestalozzi de Cotriguaçu, a Secretaria de Saúde de Cuiabá, a Delegacia de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães, as colegas assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social de Barra do Bugres, o CRAS de Barra do Bugres, a IFMT, a Reitoria, a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Chapada dos Guimarães, o pessoal da Coordenação de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sinop. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora a gente vai passar a fala para a nossa mestre, né, e colega Carla Pereira, que é graduada em Serviço Social pela PUC de Minas Gerais, especialista em Serviço Social e Política Social pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Serviço Social pela PUC, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conselheira suplente do Cefes Triênio 2020-2023, gestão Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social. Então, eu passo a fala para a colega Carla. Bom dia a todas, todos e todes. Muito bom estar aqui. Obrigada, Adriana. Para iniciar essa questão, gente, do tempo e do remoto, né, no sábado de manhã, nos leva a ter bastante atenção para cumprir este horário, até porque todos nós temos algumas tarefas nesse sábado, para além da vida, né, pessoal, ainda temos sempre quem está à frente aí da militância, no conjunto temos essas tarefas, não é assim? Então, eu mesmo, período da tarde, também sou da comissão da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização do Cefes, então já temos reuniões também. Então, para iniciar, e aí peço, Adriano, para controlar esse tempo, até para não comprometer, né, que é muito bom o diálogo, esse momento de troca, enriquece todo mundo. Então, vamos lá, porque a gente também fala um pouco demais, né? Mas vamos lá, no tempo pode sinalizar para mim sem nenhum problema. Para iniciar, então, eu quero agradecer a gestão do CRES, do Mato Grosso, e as integrantes da Comissão Sociojurídica do CRES, pelo convite, e em nome da gestão do Cefes, Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social, né, quero saudar os participantes, né, dessa roda, estudantes, assistentes sociais, não só do Mato Grosso, como a Adriane mencionou aí, cumprimentar as companheiras desta mesa virtual, a Silbene, a Adriane novamente, e a Patrícia, lá de Campinas, São Paulo. Que bom estarmos juntas para dialogar sobre um tema que faz parte da agenda do conjunto Cefes-CRES, como bem disse a Silbene,
desde o 36º Encontro Nacional do Conjunto, que foi realizado em Natal, em setembro de 2007, quando, né, o debate ele ganhou lugar na agenda de ações programáticas, tendo em vista a instauração da metodologia do depoimento sem dano, como até então era chamado, né, o depoimento especial. A tarefa aqui hoje, com base na ementa, e até dialogando um pouco com o que a Silvene já trouxe, é trazer reflexões sobre as notas técnicas do Cefes e algumas estratégias de resistência e enfrentamentos. Quero destacar que a minha fala aqui, ela contou com a colaboração também de conselheiras do Cefes, em especial Daniele Muller e Emily, pois ambas atuam profissionalmente em tribunais de justiça nos seus respectivos estados, uma no Espírito Santo, outra no Paraná. Em relação às notas técnicas, né, eu destaco aqui as elaboradas pelo assistente social, e aí a Silvene já até fez menção, e ex-presidente do Cefes, Maurílio Castro de Matos, que a nota, né, intitulada Escuta Especializada, proposta pela Lei 13.431 de 2017, questões para o serviço social. E a nota técnica sobre o exercício profissional de assistentes sociais e as exigências para execução do depoimento especial, elaborada pela assistente social e a conselheira do Cefes, Daniele Muller, e a ex-conselheira do Cefes e assistente social, Tânia Godoy Diniz, que foi da gestão anterior. Para iniciar, nós temos que colocar o tema desta roda, né, na linha do tempo. Foi até um pouco o que a Silvene já fez, mas dentro do conjunto, são 14 anos, um pouco mais, de acúmulo em debates e posicionamentos do conjunto, materializado por meios de pareceres jurídicos, deliberações, e aí é importante até ressaltar que foi em 2000, desde o debate no 38º Encontro Nacional, aí já em 2009, no Mato Grosso do Sul, que o conjunto homologou o posicionamento contrário ao anterior, chamado depoimento sem dano. A época ainda era assim. Situação que mantém até hoje em relação ao seu posicionamento contrário. Aí temos a resolução 554 de 2009, que foi mencionado, e aí lá no debate, se houver tempo, a gente fala um pouco, né, que ela foi suspensa e definitivamente aí em 2020 encerrada, né, notas técnicas, Cefes manifesta, acompanhamento do PL 3792 de 2015, né, tivemos articulações, posicionamentos que nós fomos acompanhados também da Associação de Assistentes Sociais, do Tribunal de Justiça, tanto de São Paulo como a ASP Brasil, em relação às recomendações e documentos pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, temos articulações com diversos sujeitos políticos e realização de encontros e seminários no campo de atuação denominado sócio-jurídico. Temos seminários temáticos, inclusive o último que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Os debates e análises sobre a referida metodologia, acumulados historicamente no conjunto Cefes-Cres, eles estão expressos em duas das mencionadas notas aí que eu fiquei de tratar, destacadas anteriormente. Os posicionamentos, eles refletem a coerência com o nosso projeto ético-político, estão ancoradas nas atribuições privativas e nas competências profissionais prevista na lei que regulamenta a profissão do serviço social, que é a Lei 8662 de 1993, no Código de Ética Profissional e na defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Nesse sentido, as publicações buscaram e buscam orientar os assistentes sociais e as assistentes sociais e comunicar para mostrar à sociedade os nossos compromissos com a profissão e com a doutrina da proteção integral às crianças e aos adolescentes. Não se pode perder de vista que nossa atuação junto à criança e adolescente, ela se orienta pela lógica da proteção integral e se diferencia, portanto, do objetivo da metodologia, que é a busca da verdade material, a coleta de provas de seu interesse e efetiva punição da e do infrator.
Esse trabalho inquisitório, investigativo, punitivo, não nos cabe, sendo tarefa de outras profissões e não do serviço social. O posicionamento político do conjunto Cefes-Cres, ele reafirmou que os procedimentos de oitiva e inquirição, que historicamente foram realizados como competências de autoridades, como delegados, juízes e promotores, eles não estão no rol de atribuições e competências profissionais, e tampouco na nossa formação acadêmica, né? E que não cabe ao e à assistente social realizar procedimentos investigativos na esfera criminal. O reconhecimento das diferentes competências e autonomia profissional, ela também está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, cujo o ordenamento, ele instituiu que cabe ao Poder Judiciário manter um quadro disciplinar destinado a colaborar com a Justiça da Infância e da Juventude, competindo-lhes fornecer subsídios por escrito, por meio de laudos ou verbalmente na audiência, bem como desenvolver trabalhos de acolhimento, orientação, sendo sempre assegurado a livre manifestação do ponto de vista técnico. Desta forma, ao realizar estudos sociais, assistentes sociais podem identificar elementos que apontam para que crianças e adolescentes possam estar sofrendo situações de violência e violação de direitos, bem como identificar familiares ou pessoas de sua convivência que possam exercer uma função protetiva, de afeto e de cuidado, assim como ao identificar situações que possam revitimizar a criança e o adolescente, devemos avaliar como incidir sobre a cultura socialmente instituída e as estratégias mais adequadas de atuação. No caso dessa discussão, quando situamos que o nosso trabalho se vincula à esfera da proteção social, estamos afirmando que no atendimento, tanto aos adultos quanto às crianças e adolescentes, as nossas perguntas são outras. Elas não servem para reconstituir os fatos, mas se referem à necessidade de compreender a história e as condições de vida dos sujeitos que se apresentam com direitos violados. Em uma perspectiva de totalidade, atuamos, portanto, para identificar o modo como as relações sociofamiliares e a violência se expressam no contexto vivido. E é essa análise que nos permite compreender as necessidades sociais e os modos de oferecer instrumentos para a interrupção da violência construída com os sujeitos atendidos. Portanto, quando a metodologia traz a figura do entrevistador forense e a lei sugere que a escuta especializada é uma entrevista, é importante compreender a sua intencionalidade. Busca-se limitar, reduzir o nosso processo interventivo? Temos que fazer essa pergunta. Cabe destacar que a realização de entrevistas faz parte do rol de instrumentos e técnicas utilizadas pelo serviço social. A Silbene trouxe isso, né? Sendo historicamente identificados como parte da instrumentalidade da profissão. Mas temos acordo com a professora Yolanda Guerra, de que a concepção de instrumentalidade encerra o por teleológico da intervenção profissional. Portanto, a instrumentalidade não se limita à definição de quais instrumentos e técnicas serão utilizados na intervenção profissional, e sim o processo interventivo. Também cabe destacar que a chamada escuta especializada, presente no texto da Lei 13.431, desdobra-se numa surpreendente iniciativa de regulamentação dos serviços no âmbito da rede de proteção. Isso é muito importante a gente ter essa atenção sobre isso, né?
Vai falar de novo, né, que o que está presente na lei, ele desdobra-se numa surpreendente iniciativa. E se a gente pegar lá, né, no Plano Nacional de Enfrentamento, né, um deles, enfrentamento à violência e ao abuso sexual, a gente, né, por que essa regulamentação do serviço no âmbito da rede, né, de proteção, se é algo que já estava posto, que a gente já faz, então traz para dentro da lei, no sentido até dessa judicialização, né? Em relação ao depoimento especial, ao invés de ser preservada as crianças e as adolescentes das diversas formas de revitimização, se torna como principal meio de provas nos processos criminais e, portanto, mero instrumento ou objeto da elevação de metas na emissão de sentenças judiciais. Né? A necessidade de punir, de prender o agressor, né, vem nessa linha. Há uma intervenção, e aqui, não cabe fazendo parênteses, não é nessa perspectiva, não é localizar, né, que a gente discute, né, não localizar o agressor, mas é a lógica que é instituído e é colocada a criança como um meio para obter essa prova. Então, há uma inversão de prioridades no sistema de garantia de direitos, que ao invés de investir a maior parte dos esforços na prevenção da violência ou na reparação dos danos e apoio à vítima, passa a investir a maior parte do orçamento e a estrutura do Estado na punição do suposto agressor. Há também a retirada e desvirtuamento de assistentes sociais de suas atribuições profissionais, que é voltada para a garantia dos direitos da vítima e a sua proteção para a realização de oitivas de inquirição, com base em técnicas e procedimentos investigativos estranhos à nossa competência e formação profissional. Além disso, os instrumentos e protocolos utilizados para o depoimento especial são totalmente estranhos ao serviço social, seja pelo conteúdo, seja pela técnica, descrita em cada um deles. E aí a gente tem um protocolo, e aí eu vou ler a sigla, né, NICHD, o protocolo RATAC, entrevista forense, entrevista cognitiva, protocolo de entrevista estendidas, entrevistas investigativas, e nenhum desses instrumentos pode ser identificados como parte integrante do trabalho e do assistente social. O nosso arcabouço teórico e técnico-operativo, né, dentro do nosso arcabouço teórico e técnico-operativo, a gente não localiza isso, né? Em que pese a atuação do assistente social com diversos segmentos da população, entre eles crianças e adolescentes, questões afetas à memória, aos processos cognitivos, às capacidades comunicativas das crianças e outras, não estão nem no conjunto de conhecimento da nossa formação profissional, nem se constitui como matéria de intervenção do serviço social. Também nos chama a atenção, dentro dessa lógica punitivista, já tão analisada e criticada, o esforço, né, do Poder Judiciário e outros atores em desenvolver a oitiva e a inquirição judicial, ao invés de investir em processos de aprimoramento técnico da investigação, apuração da violência, operando como uma verdadeira transferência do ônus da produção da prova para crianças e adolescentes. Então, a gente tem assistido isso ao longo do tempo, né? Nessa linha, a escuta especializada, por meio do Decreto 9.603, que regulamenta e expressa, né, um retorno legal já da jurisdicionalização do atendimento à criança e o adolescente. Portanto, há 3 pontos de atenção nesse debate. Né? Um se refere à definição da escuta especializada, né? A gente também pode não ter aqui nesse momento como aprofundar, mas é importante a gente pensar um pouco também nessa definição, escuta especializada. O segundo é sobre o espaço onde será realizado essa escuta. E o terceiro é sobre os registros e o compartilhamento das informações coletadas. Cabe destacar ainda a intencionalidade desse mecanismo legal, que busca
desvirtuar o atendimento prestado à população no âmbito das políticas sociais. Enquanto que a nossa atuação nas entrevistas sociais, por exemplo, com crianças e adolescentes, tem outro escopo e intencionalidade, como eu mencionei acima, e perpassa pela interlocução com outros profissionais, porque normalmente, né, é dessa forma o nosso trabalho, bem como incide sobre membros da família e outros sujeitos que compõem a rede comunitária de apoio, né? O atendimento às famílias, ele traz ao trabalho profissional o cuidado de quem ingressa no espaço onde se dão as relações de afeto, de intimidade, onde se localiza a história de vida dos sujeitos atendidos, a relação com o território, incluindo as situações de violência urbana, como a do domínio do território por determinadas forças sociais. Nós sabemos que a proteção social é necessária e prioritária, e deve englobar uma visão sobre a repercussão que a violência na vida das pessoas envolvidas, especialmente como se refere a alguém que se encontra em fase de desenvolvimento. Portanto, a primeira necessidade a ser considerada é acionar recursos para interromper o ciclo de violência, atender às necessidades de forma integral e intersetorial, para que a situação não produza ainda mais impactos sobre a saúde física e mental, sobre as suas relações comunitárias e o seu desenvolvimento, entre outros diversos aspectos da vida social. Nessa direção, as notas técnicas, elas também vão apontar que temos muitos desafios para, né, no caso do serviço social. E aí, dentro dos quais, o da produção teórica sobre o exercício profissional e a violência como expressão da questão social. A Silvene estava falando ali do processo de vocês, de estudo, de compreensão, dedicação. Isso é um componente muito importante dentro de algo tão complexo e que envolve, né, vários atores. E é no sentido de apresentar estratégias e resistências e enfrentamentos, sem perder de vista que é no cotidiano do exercício profissional que construímos estratégias coletivas, né, inclusive para se contrapor ao modelo institucional. E aí, dentro do judiciário, que é o espaço tradicional do direito positivista e punitivista brasileiro. É desse lugar que nós estamos falando também quando falamos do depoimento especial. De acordo com a professora Raquel Raicheles, o conhecimento gerado a partir das vivências profissionais é o que dá condição para a construção de respostas profissionais no âmbito do serviço social. A resposta, portanto, ela não está previamente dada. Ela é fruto do conteúdo produzido pelo próprio trabalho do e da assistente social. Nessa busca coletiva, temos que pensar como o serviço social pode contribuir com algumas frentes. E aí, nesses enfrentamentos, nós temos, né, sempre nos manter na defesa da doutrina da proteção integral, ou seja, a de colocar a proteção e o conjunto dos direitos da criança e do adolescente em primeiro plano, com a participação, né, em espaços coletivos de controle social, com vistas à defesa do investimento nos órgãos da rede de proteção, as condições de trabalho, respeito às competências e finalidades de cada política social, bem como investimento na política de educação e ações preventivas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar nas suas mais variadas dimensões, o que é de suma importância. Todos esses debates nós sabemos que fazem parte, estão lá nas nossas agendas, né, nas bandeiras de lutas do conjunto. É importante a gente também trazer e materializar no nosso dia a dia. E o outro espaço que nós temos, e sabemos que é um espaço de disputa, né, é dar visibilidade à realização de estudos sociais, de laudos e de pareceres, até para fazer a contraposição. Sabemos que isso não é simples, né, reafirmar e fortalecer o que a gente faz, também é muito importante.
Então, dentre outras produções que a gente tem, assim como preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no seu artigo 151, e o Estatuto, ele também está em consonância com os artigos 4º e 5º da lei, que é da nossa profissão, que é a 8662, né, que regulamenta o exercício profissional e da assistente sociais, e aí que visam também sobre as competências e atribuições profissionais. E aí eu não sei, dentro do meu tempo, eu não sei, eu acho que eu até falei muito rápido, não sei como que está, mas para concluir, para sobrar tempo para o debate, esses espaços que a gente tem de roda, de conversa, os espaços nos momentos de deliberação, nas comissões de base, né, dos conselhos regionais, é um espaço coletivo também de debate que possa sempre contribuir para fortalecer, estabelecer estratégias e táticas na direção de fortalecer e somar posicionamentos ético-políticos em defesa do serviço social e das nossas bandeiras de lutas. Então, esses pontos de reflexão sobre as notas é que eu trago aqui, né, apontar aqui hoje, porque é importante a gente estar com uma deliberação também, que essa roda, inclusive, está ali dialogando com o que nós deliberamos, mesmo sendo uma plenária, né, em relação ao ano de 2020, o conjunto Cefes-Cres, em razão da pandemia do Covid-19, nós suspendemos, né, o encontro nacional e realizamos a plenária, e aí, mesmo na plenária, nós discutimos propostas, deliberações e ações, que aí a gente tem tanto nos eixos, e aí essa deliberação, ela está tanto no eixo da Comissão de Direitos Humanos, no eixo, na verdade, né, de Ética e Direitos Humanos, e também da orientação e fiscalização do exercício profissional, e é sempre muito importante a gente dialogar com a base e saber, a gente sabe que mesmo lá, quando ainda foi suspensa a resolução, a incidência do Poder Judiciário, né, assim, no nosso trabalho, eu falo nosso porque sou uma trabalhadora também, desse campo socioocupacional, nós sabemos da incidência do que é de uma decisão ou de um juiz, né, dentro desse espaço e da força que ele tem, mas que a gente tem sempre que né, apoiar nas lutas, nas discussões coletivas e ter estratégias de enfrentamentos, porque num dado momento pode parecer que está tudo perdido e que aí a gente tem que ceder ao que está colocado, e enquanto é ao contrário, a gente tem que resistir e dizer do lugar que a gente tem de reforçar as nossas atribuições e competências, inclusive no sentido da proteção integral da criança. Muito obrigada, desculpe aí se corri demais na fala, e passo agora para a Adriana, estamos à disposição, muito obrigada em nome de toda a gestão do Cefes, mais uma vez. A gente que agradece, Carla, ótimo, né, esses elementos que você traz para o debate, né, tão necessário nesse momento, e essa experiência sua também, né, junto ao Tribunal de Justiça, nesse espaço, né, do sócio jurídico. Gente, eu queria também, assim, né, agradecer a presença de todas as colegas. Teve uma colega que pediu o contato da Silbene, a Silbene colocou o contato no chat, a Aglaé também, que fez parte, né, dessa comissão junto com a Silbene, do protocolo estadual, ela também colocou o contato dela, então vocês podem estar olhando ali no chat, não deixem de preencher a lista de presença, tá bom? E também aqui no nossa roda, nós temos a presença das colegas assistentes sociais do Fórum de Nobres, do Fórum de Alta Floresta, da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cuiabá, do CRES de Santo Antônio do Leverger, do CRAS do Osmar Cabral, da Promotoria de Justiça de Sinop, da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, as assistentes sociais, colegas, né, que são lá do município de Juína, de Marcelândia, de Porto Estrela, colegas que trabalham na Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso,
do CRAS de Jundiaí, São Paulo, obrigada pela presença, das colegas do Centro de Infectologia do Crato, Instituto Reação de Cuiabá, do CAPES 2 do Centro, né, também de Cuiabá, as colegas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Marechal Deodoro, Alagoas, obrigada de coração pela presença de vocês. Pessoal também, né, do Nucres, Portal da Amazônia, Alta Floresta, as estudantes de Serviço Social de Várzea Grande e também o CRES de Poxoréu. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Também trago como informe que no CRES, né, a gente tem, além da comissão sociojurídica, que a gente gostaria muito que as colegas, né, que é da área sociojurídica, participassem da nossa comissão. Também temos a Comissão de Seguridade Social, tá? Que é aberto também para as colegas que atuam nessa área da seguridade, né? Saúde, previdência ou assistência social. E também temos a Comissão de Direitos Humanos, também, né? Para as colegas que atuam nessa área, que gostaria de participar, tá? Dessas comissões, elas estão abertas para as colegas de base estar participando. Então, agora, para a nossa terceira fala, né, a gente traz aqui a colega especialista Patrícia Ferreira. Ela é graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social, em São Caetano do Sul, especialista em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e é assistente social em Campinas, São Paulo, e membra do coletivo Ampliações. Então, eu passo a fala agora para a nossa colega Patrícia. Bom dia a todos, todas e todos. Começar dizendo que depois de ouvir Silbene e Carla, fica bastante difícil, né, de dar sequência. Vou até pedir desculpas se em algum momento eu estou repetitiva, porque eu estou aqui regozijando de muita felicidade com as duas falas, e vai ser um desafio, mas vamos lá, né. Primeiro, agradecer pelo convite ao CRES Mato Grosso, parabenizar pela iniciativa, que é extremamente importante, né, principalmente em tempos que vivemos de extremo recrudescimento nas relações institucionais, hierarquização, assédio moral, né, como é bom poder dialogar entre pares. Quero dizer que o acúmulo que trago sobre o tema, ele vem da participação, primeiro, no CRES São Paulo, segundo, num coletivo de enfrentamento ao depoimento, hoje é depoimento especial, mas já ele começa no período do depoimento sem dano, esse coletivo, que tem instituições, sindicatos, associações, a ASP-TJ e a ASP Brasil, também os CRES de vários estados, o Cefes, e nessa construção a gente já fazia uma análise sobre o projeto de lei, a gente tinha, né, o nosso posicionamento sobre esse projeto de lei, tinha apontamentos sobre ele, quando de repente o seu processo de votação no Congresso foi acelerado, e lá no momento de voto teve algumas alterações, como a inclusão do profissional especializado para a execução do depoimento especial. Então, a gente já vem discutindo isso há algum tempo e vem construindo posicionamento e continua discutindo, né? Eu vou pedir para colocar a minha apresentação, para que eu possa... ela é mais um roteiro do que, de fato, algo que a gente possa aí ficar preso nela, mas é um roteirinho, né? Como a minha primeira fala, meu primeiro slide, eu faço uma apresentação simples aí da Lei 13.431 para retomar alguns pontos que são importantes nessa conversa. A primeira é aquilo que já foi dito tanto pela Silvene quanto pela Carla, sobre esse falso estabelecimento do sistema de garantia de direitos. O sistema de garantia já existia pelo ECA, já era todo estruturado pela resolução do CONANDA 113 de 2006, que vai dizer os seus objetivos, seus princípios e como ela se distribuía na defesa, na promoção e no controle dos direitos humanos. Ela cria, no seu objetivo, ela cria um mecanismo de prevenir e coibir violência e estabelece medidas de assistência e proteção. Essa é a pretensão dessa lei, né? Qual é o meio, né, para criar desse mecanismo de prevenção e vir a violência? O meio é o depoimento especial e a escuta especializada.
Tá bem baixo, Patrícia. Melhorou? Eliane, tem como... Eu acho que era André. Tá me ouvindo melhor agora? Tá. Agora tá melhor. Obrigada. Eu preciso que alguém coloque aí os meus slides. Eu não sei o que aconteceu, mas iam projetar, não estão projetando. Tá, eu vou... Aconteceu um probleminha, Patrícia, que a colega que ia passar, a internet dela tá oscilando. Eu vou passar para uma outra colega, tá? Para ela tá passando para mim. Pode... Não, tudo bem, eu posso ir seguindo sem também, não tem problema, tá? Então, essa é a pretensão da lei, né? De criar um sistema que já existia, que já funcionava, mesmo contando com toda a precarização que nós que trabalhamos nesse sistema conhecemos bem, né? Precarização na estrutura, precarização nos recursos humanos, né, e no material disponível para esse trabalho, né? Então, mesmo com toda a precarização que já era, né, agravante agora em período de pandemia, e isso piora bastante, a gente já existia e a gente já fazia acontecer esse sistema de garantia de direitos. O decreto, por sua vez, ele vai dizer de princípios, fala da finalidade, define conceitos e trata da escuta especializada da seguinte forma: assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida. Reforça que o depoimento especial é de responsabilidade da autoridade policial e judicial e distribui aí responsabilidade, procedimentos, forma de trabalho, registro e compartilhamento de informações. Já foi muito dito sobre o decreto e a lei, não quero me prender nesses dois itens, né? Mas é importante a gente destacar algumas contradições e ruídos, né, que a gente identifica no meio desse processo. Qual é a primeira contradição que a gente identifica? Primeiro, é essa de estabelecer o que já existe, né, como se não existisse o ECA, como se não existisse as resoluções do CONANDA e assim por diante. A segunda coisa é aquilo que a Carla já disse muito bem, uma centralidade, né, no instrumento que é o depoimento, a escuta especializada, em detrimento da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Também, outra contradição é o trato que se dá para as informações, o registro e compartilhamento dessas informações, tornando como um ato meramente descritivo, desconsiderando a capacidade profissional de assistentes sociais e psicólogos em produzir documentos, registros, informações e o compartilhamento delas, além de ignorar por completo o sigilo profissional e também o sigilo institucional. A gente fala muito do sigilo profissional e pouco falamos sobre o sigilo institucional, que também tem deveres e direitos, né? Eu estou no item 3, acho que é o quarto slide. E aí, eu queria me ater um pouquinho nisso e dizer, recentemente a gente estava tendo uma live em que um dos juízes, né, que muito defende o depoimento especial, ele foi perguntado para ele sobre as possíveis infrações éticas para assistentes sociais e psicólogos, né? E ele disse assim, não tem nada, não tem nenhum risco, porque a instituição já assegura toda a estrutura necessária, né? Então, eu tive que perguntar para ele se o juiz, né, diante do seu código de ética, se a instituição lhe garante alguma estrutura, que mesmo com essa estrutura, isso ainda é uma infração ética, se ele pode produzir a infração ética, se está tudo bem para ele produzir a infração ética. E é óbvio que ele não responde, né? Porque aí eu disse para ele que se para ele não pode, para a gente também não pode, né? A gente não pode sair produzindo infração ética porque a instituição se garante na estrutura. Se garante, né? Mais ou menos, porque a gente sabe que a estrutura do depoimento especial nos tribunais de justiça é muito precária, né? Tudo que acontece ali dentro vaza, a localização das salas estão nos lugares mais inadequados possíveis, onde tem circulação de pessoas, e todos os outros elementos que depois acho que a Silbene, tanto a Carla, já trouxe, depois eu quero reforçar só mais alguns elementos, né? E outra contradição é ignorar por completo os objetivos institucionais e profissionais, o que é muito grave, né? A resolução do CONANDA trata de distribuir o que é defesa, o que é promoção e o que é controle dos direitos humanos. E o sistema de justiça vem impondo, né, por meio dessa lei, que também ignora, né, os objetivos institucionais e profissionais,
tenta impor a defesa dos direitos humanos para todas as políticas públicas, como se esse fosse o campo dela de atuação, quando, na verdade, o campo de atuação é a promoção. E os objetivos institucionais e profissionais são, então, ignorados, né? A gente teve aqui no estado de São Paulo delegados que chegou dentro de uma escola onde tinha um psicólogo e falou: eu vim buscar o psicólogo para realizar o depoimento especial na delegacia. E a escola não soube o que fazer, virou uma confusão. Outros espaços, os juízes convocando assistentes sociais do CREAS e do CRAS para realizar o depoimento especial no Tribunal de Justiça, porque ele não tinha a equipe interprofissional. E a gente teve que construir um diálogo, né, sobre tudo isso para enfrentar esses desmandos. Aí sobre os ruídos, a gente tem o entendimento de que se escreve uma lei, um projeto de lei sem dialogar com as políticas públicas e os movimentos sociais envolvidos com a pauta, o que é grave, né? Você não tem um processo democrático de construção desse projeto de lei, e ela ignora por completo o autor da violência. E o autor da violência, né? As políticas sociais públicas também atendem o agressor, o autor da violência. Lembro-me bem de quando estava atendendo... Eu me lembro quando estava atendendo uma mulher, né, em situação de violência. Está bem baixo a sua fala, Patrícia, e com ruídos. Melhorou? Melhorou? Sim. Então, me lembro Só quando... o ruído também que ficou um pouquinho mais alto. Ficou melhor mas agora? É o que tem. Melhorou. Desculpa, é que eu tô com o celular, né? Fica tão difícil. Eu atendi uma mulher em situação de violência doméstica, que o ex-marido a agredia na rua, buscava ela em vários lugares para agredir, se ela fosse levar as crianças na escola, enfim. Consegui atender essa mulher, levá-la para a delegacia para fazer o boletim, para registrar para fazer o registro, né? Que eu até esqueci o nome do registro agora, mas fizemos todo o procedimento. E um belo dia estou eu no CRAS, esse autor da violência chega no CRAS, eu preciso falar com uma assistente social, e quem estava pronto para o atendimento naquele momento era eu. Faço o atendimento desse homem, que ele vem relatar toda o seu desgosto, né, e a sua confusão com aquela mulher, requerendo dela alguns comportamentos, não sendo mais ele companheiro, mesmo que fosse, não teria direito para isso. E eu dialogo com esse homem, faço 2 horas de atendimento com ele, ele sai de lá convencido que, de fato, o comportamento que ele vinha adotando não era o adequado, ele sai de lá, vai até a casa da mulher, pede desculpas e toma um novo comportamento a partir dali. Só que eu não sei até que ponto ele sabia que eu era ou não assistente social que acompanhou essa mulher para fazer um boletim de ocorrência contra ele, né? Então, a gente também atende autor de violência, a gente também está ali no território, como já foi dito. E essa lei, a lei, o decreto, ignora essa relação das políticas sociais públicas com o território, com a população que ali habita e, obviamente, a nossa atuação com o atendimento do autor da violência. Pode passar. Com isso, eu queria agora situar um pouco, acho que a Silbene faz isso muito bem, a diferenciação. Adorei o quadro que a Silbene apresentou, ele é excelente e bem didático, né, nessa distinção. Eu vou só reforçar para não ser tão repetitiva, mas como essa foi uma encomenda feita, né, eu preparei esse conteúdo. Distinguir a escuta especializada do depoimento especial. Como disse Silbene, um é procedimento de entrevista, o outro é procedimento de oitiva. Oitiva é responsabilidade de autoridade policial e judiciária. É muito comum ouvirmos hoje em dia, sim, e isso muito no começo também, quando a lei foi publicada, de que, nossa, que bom, né, juízes e delegados, agora não vamos mais precisar fazer a oitiva de crianças, era tão penoso, agora é só passar para o outro, né, assistente social, psicólogo, que eles vão fazer. E juízes também dizendo, né, mas é tão bom que assistentes sociais e psicólogos, vocês têm um jeitinho diferente, né, de falar com criança e adolescente, é tão mais legal. Não, não é mais legal, não é jeitinho, né? E se juízes e delegados se sentem despreparados para a realização da oitiva de crianças e adolescentes, precisam se preparar. É para isso que a lei prevê a capacitação dos profissionais especializados. E o profissional especializado não é sinônimo de assistente social e psicólogo, muito pelo contrário, né? Então, aquilo que o procedimento demanda precisa ser capacitado. Então, se o procedimento de oitiva demanda autoridade policial e judiciária, esses profissionais precisam ser preparados, capacitados para a realização do depoimento especial. Assim como para a escuta especializada. A escuta especializada é um procedimento de entrevista, e a lei vai dizer que ela é limitada
ao estritamente necessário. O que é o estritamente necessário para a realização do procedimento de entrevista? Como disse a Carla, a gente tem uma intenção. Qual é a intenção? É a promoção dos direitos humanos. Esse é o estritamente necessário. Não é, a responsabilização do agressor. Não é investigar como, por quê, onde, quando, com quem aconteceu a violência, o que se foi testemunhado ou vivido dessa violência, mas é a promoção de direitos humanos. Esse é o estritamente necessário, é aquilo que está previsto já nas normas anteriores à Lei 13.431. E é para o cumprimento dessa finalidade, não é para outro, né? Então, onde é que eu vou distinguir a escuta especializada, depoimento especial, para além de tudo aquilo que a Silbene já disse? É no seu objetivo institucional, é no seu objetivo de sistema de garantia de direitos. Enquanto escuta especializada, no sistema de garantia de direitos, ela está localizada na promoção de direitos humanos. O depoimento especial está localizado na defesa de direitos humanos, as instituições de defesa, que são os tribunais, o Ministério Público e assim por diante. Então, nós temos localização certa para se encontrar, para se identificar. E aí, esteja eu atuando em delegacias, esteja eu atuando no Tribunal de Justiça, esteja eu atuando na assistência social, na saúde, na educação, esteja eu atuando assistente social, onde quer que seja. A minha atribuição profissional, ela está conectada, relacionada, arraigada aos princípios profissionais. Qual é o princípio profissional que vai me localizar na promoção de direitos humanos, que isso está relacionado ao meu objetivo profissional, né? Porque nós temos o objetivo institucional do Tribunal de Justiça, da defesa de direitos humanos, mas dentro dessa instituição nós temos lá a interprofissionalidade, e dentro dessa interprofissionalidade nós temos objetivos profissionais. E assim por diante na segurança pública e nas políticas sociais públicas no geral. Então, cada instituição tem o seu próprio objetivo e nós temos o objetivo profissional. Qual é o nosso objetivo profissional? É a defesa intransigente dos direitos humanos, a recusa do arbitrarismo, do autoritarismo, é o empenho, né, no enfrentamento de toda forma de preconceito existente dentro dessas instituições. Então, a gente tem localidade institucional e localidade profissional para entender qual é a minha atuação diante da escuta especializada e por que o depoimento especial não é para assistentes sociais e psicólogos. Pode passar. Diante disso, eu aí apoiada na nota técnica do Cefé sobre a escuta especializada, muito bem escrita pelo Maurílio. O Maurílio é excelente, né? Ele faz uma pergunta que é muito, muito importante, né? No caso da violência, o que é mais importante? Responsabilizar o agressor ou atender a pessoa agredida? Ele vai dizer que os dois, mas não para quem trabalha no âmbito das políticas sociais. É muito importante essa localização institucional e profissional para a gente distinguir o depoimento especial e a escuta especializada, para a gente poder entender que quando eu faço realizo a escuta especializada, o meu interesse, o meu objetivo institucional e profissional não é responsabilizar o agressor. Logo, eu tenho visto em alguns lugares a construção de protocolo que tem formulários padrões, e esses formulários sempre têm a pergunta: quem foi o autor? Como aconteceu? Em que lugar? Isso é extremamente preocupante, né? E vem trazido de cima para baixo para os profissionais que estão na ponta, sem nenhuma construção democrática. E isso, obviamente, vai ter ruídos, vai ter estranhamento diante dos objetivos que a gente vem falando, né? Então, é importante poder localizar. E localizar o objetivo institucional e profissional nos ajuda nesse caminho. Pode passar. Ainda, né, sobre essa relação do sistema de justiça e as políticas públicas, Maurílio vai dizer que a justiça e os serviços de saúde e da assistência social são distintos. A primeira tem por função buscar a verdade dos fatos e responsabilizar o agressor. As outras têm por finalidade atender os usuários e usuárias dos serviços nas suas necessidades e viabilizar o acesso a direitos. E aí eu friso isso, porque isso para mim é uma fala extremamente importante. Isso não quer dizer que os serviços das políticas sociais não possam atender o agressor, que é aquilo que a gente já tinha falado antes. Podem sim, e entendemos inclusive como estratégico, mas para mudar sua trajetória de vida em relação com a violência, não para puni-lo. Então, há diferença
entre a escuta especializada e o depoimento especial está no seu objetivo final. O que a gente deseja alcançar com a realização? Nós desejamos alcançar a promoção do acesso aos direitos humanos e sociais. E aí, inclusive, né, contribuir para o desenvolvimento desse ser humano na sua relação com a violência. Então, atender o autor da violência, o agressor, também é tarefa nossa, mas com um objetivo distinto das instituições que fazem a defesa dos direitos humanos. Pode passar. Aqui eu falo um pouco dos registros e compartilhamento de informações, né? Aí, só antes de entrar nisso, tem uma coisa que é extremamente importante. O CNJ tem se esforçado bastante em tentar modelar e dar a narrativa, né, sobre como deve ser feito o depoimento especial e também a escuta especializada por meio de pactos. E dentre esses documentos tem uma coisa que é muito importante, que vai falar da possibilidade de realização de convênios em caso de não haver a equipe interprofissional no Tribunal de Justiça. E esse convênio não é uma coisa qualquer. Tem um documento que vai detalhar isso. Como é que ele detalha? O Tribunal de Justiça pode requerer dos municípios profissionais de CRAS e CREAS para realizar o depoimento especial. É nisso que eles estão calcados, né? Que é aquilo que o Maurílio diz na nota técnica, é um retorno ao Código de Menor e o uso das políticas públicas como se fossem subsidiárias. E isso não é mais uma realidade, não pode ser mais aceita. Isso é inegociável no campo da defesa da proteção integral da criança e adolescente. Não dá para usar as políticas sociais públicas para substituir o papel do Tribunal de Justiça, porque quando você faz isso, você deixa o sistema de garantia de direitos deficitário. Ele vai ter falta da promoção do acesso aos direitos humanos. E isso é muito grave quando se fala da proteção integral da criança e adolescente, né? Mas voltando aí para o registro e compartilhamento das informações, a gente tem visto, né, um esforço aí gigante, principalmente do sistema de justiça, em requerer da assistência social, e quando não consegue da assistência, vai requerer dos profissionais da saúde, e assim por diante, ou das duas políticas ao mesmo tempo, esse registro meramente descritivo, né, da atuação, da fala da criança, do adolescente, e assim por diante, né, e da fala, de como ele falou, de como se comportou naquela entrevista, né. E a gente sabe que a produção profissional dos documentos dos assistentes sociais, como diz o próprio Maurílio, o registro escrito é uma objetivação do trabalho profissional. Por isso, é impossível fazer essa discussão de forma autônoma dos objetivos profissionais, o que significa que toda a escrita do assistente social ela é carregada do seu arcabouço teórico, político, científico. Nesse sentido, eu não escrevo sem saber qual é o objetivo da minha escrita. Eu não consigo escrever sem saber quem é o meu interlocutor, saber em que instituição que ele está, qual o objetivo institucional e profissional dele naquela instituição e que resultados a leitura do que eu escrever pode gerar, né? A nossa escrita tem princípios e tem que ser respeitada a autonomia profissional, né? O Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão garante autonomia profissional na produção técnica dos documentos. Então, não é um formulário rígido, institucional, que vai determinar a minha escrita profissional. Eu preciso ter autonomia profissional para produzir os meus documentos, e isso me é garantido nas normas da profissão. E eu preciso me localizar, como eu já disse, no objetivo institucional e profissional para poder produzir esse documento. Então, não dá para dizer que vai ser uma produção meramente descritiva. Ela precisa ser acompanhada de todos esses elementos para que ela, de fato, seja um documento profissional e esteja no campo da defesa dos direitos humanos. E aí eu quero falar rapidamente sobre essa questão da Resolução 554/2009, que foi suspensa, né, por definitivo. E aí eu preciso dizer que a Lei de Regulamentação da Profissão, o Código de Ética e todas as outras normas da profissão, assim como documentos publicados, como as notas técnicas, por exemplo, os parâmetros, são resultados de processos históricos e coletivos dessa profissão. Não é uma coisa produzida do abstrato, né? Então, você tem um processo histórico e coletivo em que se constrói esses documentos e se chega, então, à sua publicação. O que eu quero dizer com isso?
que a Resolução 554, ela não era um documento descolado do que já existe na lei e no Código, muito pelo contrário. A resolução tinha como pretensão deixar melhor explicado, detalhar o que já está na lei de regulamentação e no Código de Ética, para que ficasse entendido o porquê que o assistente social não tinha relação com o depoimento sem dano ou depoimento especial. Pois bem, a Resolução 554 foi suspensa, mas a lei de regulamentação da profissão e o Código de Ética continuam vigentes. E isso não se altera, isso não se muda, né? Então, eu preciso dizer que nós continuamos amparados pelas normas da profissão para compreender e para responder a nossa não relação com o depoimento especial. E aí eu quero falar rapidamente de estratégias, eu não sei quanto está o meu tempo, mas das estratégias de enfrentamento que a gente encontrou aqui no estado de São Paulo, né? A gente se inseriu numa Câmara Técnica da Comissão Intergestora Bipartite da Assistência Social do Estado de São Paulo, o CRES. A gente se inseriu e depois a gente conseguiu lá fazer uma articulação e inserir o CRP nessa Câmara Técnica, que tinham começado um diálogo sobre a escuta especializada, mas ainda não estavam localizados nela, e a gente traz para dentro dessa Câmara as discussões do CFP e do CEFES, e do que os CRES tinham acumulado nesse processo também. Então, a gente começa a discutir, e como primeira estratégia, a partir das compreensões ali construídas, a gente constrói a portaria número 19 da CIB São Paulo, que vai tratar de atribuições, fluxos e procedimentos da escuta especializada no estado de São Paulo. A pretensão do documento é orientar os municípios para que eles possam enfrentar aí os desmandos, né, da segurança pública e do sistema de justiça nos municípios. A gente resgata leis e normas do SUAS, da psicologia, do serviço social e da Constituição Federal. O que a gente trata da Constituição Federal? A gente primeiro vai tratar da autonomia da municipalidade na realização dos atendimentos por meio das políticas públicas, né? Então, o juiz não pode chegar e determinar, assim, eu vim aqui buscar o assistente social e o psicólogo para realizar o depoimento social. Não pode, essas relações não são dessa forma que se dão. O município tem autonomia em relação ao sistema de justiça e não só, né? E a gente começa a traçar esse caminho de dizer que o município tem autonomia para definir o seu atendimento e que não é o sistema de justiça que vai dar a narrativa para o município sobre como deve ser realizada a escuta especializada. Porque a gente veio encontrando no caminho muitos municípios realizando escuta especializada com o nome de escuta, mas o formato de depoimento especial, que era a produção de provas, né? Que aí eu concordo muito com a Carla de que é muito constrangedor, é muito estranho, é muito absurdo que, entre tantas possibilidades para produção de provas, o sistema de justiça tenha escolhido utilizar as crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunha para a produção de provas. Né? É muito absurdo que esse seja o único caminho que eles conseguem entender que seja possível. Né? E a gente, então, consegue ir buscando esses caminhos, e a gente pega. E a gente pensou, a gente precisa de uma perspectiva de alinhamento que nos ajude a fazer uma defesa de uma escuta especializada que não esteja na narrativa do sistema de justiça. E aí a gente precisa, enquanto política social, protagonizar a narrativa da escuta especializada. Como que eu vou protagonizar essa narrativa? A gente aproxima a escuta especializada do que a gente já conhecia como escuta qualificada, e a gente faz uma defesa dos objetivos institucionais e profissionais, né, quando a gente fala da realização da escuta especializada. E aí a gente, então, começa a desenvolver pelo Estado, em alguns municípios, em algumas regiões, uma capacitação por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, capacitações sobre a escuta especializada com esse teor da portaria da CIB. E é possível disponibilizar, tá? A gente tem publicado no site do CRES São Paulo, mas se eu preciso, depois eu posso mandar, e aí vocês podem conhecer também. Eu também vou acessar o documento da CBN, que eu achei maravilhoso aí. Acho que a gente precisa sempre cruzar essas informações e construir conhecimentos. O que a gente ainda, a partir daí, a gente começa a discutir a partir da portaria da CIB. Por meio da Câmara Técnica, a gente fez uma pesquisa
em todos os municípios para entender como é que estava a realidade da escuta especializada. A gente está fazendo as análises, terminando de fazer análise dessa pesquisa, e a intenção da utilização dos resultados dela é construir uma nota técnica que oriente os municípios na construção de comitês municipais intersetoriais. Como que a gente pensa esses comitês? A gente pensa que, primeiro, ele precisa ser institucionalizado por decreto municipal, construído em bases democráticas, né, que não seja isso, imposto faz, mas é importante que se tenha a participação, né, aí, de vários setores e de várias instâncias, né, que as relações sejam horizontalizadas e que ela tenha por objetivo a construção de fluxos e pactos continuados, né, o tal protocolo municipal para realização da escuta especializada. Estou dizendo disso porque, recentemente, o Ministério Público de São Paulo produziu um documento aí sobre a atuação do Ministério Público em relação à escuta especializada, e aí eles fazem assim, um caminho que parece muito interessante, mas no meio desse caminho tem algumas coisas que ainda mantêm a ideia do Código Menor de deixar a política pública como subsidiária do sistema de justiça. A gente tem dialogado sobre isso para poder enfrentar, né, e mudar esse curso. E a gente vai dizer que é importante que o município seja o protagonista dessa produção desse comitê intersetorial, né, que deve ter como responsáveis aí na relação dele, chefe de executivo, secretariado, coordenações de serviços das políticas sociais e principalmente os profissionais da ponta que lidam com essa realidade do cotidiano. Com que pressuposto, né? Que seja horizontal, né, que não haja hierarquização, principalmente entre os diferentes setores e profissões e instâncias, e que se compreenda na complementaridade, né? Assim, o sistema de garantia de direitos ele foi pensado na complementaridade, não na sobreposição de ações e muito menos na hierarquização das relações, mas na complementaridade das ações para que a defesa, a promoção e o controle dos direitos humanos seja efetivado. Qual o objetivo, né, de ter um protocolo intersetorial municipal que dê conta de construir fluxos e procedimentos institucionalizados para a realização da escuta especializada. Então, a gente vem trabalhando nisso. A portaria da CIB tem produzido bastante resposta positiva nos municípios que vinham enfrentando com muita dificuldade os tribunais de justiça, e hoje, quando esses municípios conseguem apresentar a portaria da CIB, o curso da história muda, né? Então, as políticas públicas começam a ter um pouco mais de respeito e autonomia na sua atuação. E a gente entende que é extremamente importante a gente poder caminhar, né, pela forma em que a gente tenha mais democracia, mais horizontalidade e mais trabalho coletivo nas decisões, até para que os profissionais que vão atuar na ponta consigam se reconhecer e entender o processo e realizá-lo dentro dos seus objetivos profissionais. Em relação ao depoimento especial, aqui em São Paulo, a gente teve alguns percursos aí que eu quero deixar assim só como apontamento. A gente teve no início profissionais da psicologia que foram muito afetos ao depoimento especial, que entenderam que tinha que ser realizado e disseram que eles iriam realizar e assumiram essa tarefa nos tribunais. Não em todos, mas em alguns. E os assistentes sociais que se disseram contrários e, né, fundamentaram a sua não possibilidade de participação foram, então, preservados. E os psicólogos começaram a realizar esse depoimento especial. Obviamente que o volume é gigante, né? Se a gente pega o Diário Oficial do Estado, todos os dias tem lá um leque gigante de depoimento especial sendo distribuído. E os psicólogos não aguentaram o volume disso e começaram a atacar os assistentes sociais e requerer do juiz uma determinação administrativa para que eles também realizassem a escuta, o depoimento especializado, e se eles não realizassem o depoimento especial, que eles fossem responsabilizados administrativamente por isso. Então, gerou uma guerra entre trabalhadores e trabalhadoras para a realização do depoimento especial. Então, o que a gente tem discutido é extremamente importante que, além da gente poder afirmar e reafirmar o óbvio em tempos tão difíceis, né, reafirmar o óbvio, inclusive defender a profissionalização, né, das políticas públicas e de todo o sistema de garantia de direitos. Porque a gente sabe que requisição indevida, assédio moral, precarização, vem muito ao encontro da desprofissionalização das políticas públicas e do sistema de garantia de direitos como um todo. Então, quando a gente reafirma o óbvio, é o enfrentamento à desprofissionalização. Então, a gente poder
fazer a defesa daquilo que de fato é atribuição do assistente social antes de tudo, uma necessidade de diálogo com meus pares que estão ali no cotidiano comigo. Então, construir uma relação de enfrentamento que seja coletiva, que não seja endógena, mas que seja coletiva de fato, com outros profissionais que estão ali compondo essa interprofissionalidade das equipes, é extremamente importante para que no futuro esse rescaldo não volte de forma negativa para o serviço social. Então, como já disse a Carla, as estratégias são coletivas. E não são coletivas só com assistentes sociais, mas sim com todos os profissionais que produzem, que constroem atendimento no sistema de garantia de direitos. É isso por enquanto, né? Eu espero que não tenha sido tão repetitiva, mas que tenha conseguido, de alguma forma, trazer algum elemento que complemente a fala das companheiras e ficamos aí disponíveis para o debate. Desculpa pelos ruídos temporários aqui que aconteceram no caminho. Obrigado, Patrícia. Foi bem elogiado, tá? A sua fala também, como também das colegas, né? Carla, Silbene, quero parabenizar vocês, né? Pelo debate, foi assim, a exposição de vocês foi muito boa mesmo, sem dúvida vocês deram essa amostra, né? De competência, de profissionalismo e também de dedicação. Eu gostaria de socializar com vocês que no próximo mês de setembro a gente vai ter uma nossa reunião da Comissão Sócio-Jurídica. A nossa comissão, ela realiza as reuniões de forma bimestral, tá? A Isabel pegou o contato de algumas colegas, a gente vai mandar pelo e-mail, nos nossos grupos de WhatsApp, os dias das nossas reuniões da Comissão Sócio-Jurídica. Quem gostaria de participar também da Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Seguridade Social. Lembrando, o CRES é nosso, né? A nossa gestão é na luta que a gente se encontra, e a nossa luta ela é diária, precisamos muito da participação da base. Tá? Quero agradecer também a presença das colegas conselheiras, né? Que estão aqui presentes hoje, nos ajudando, nos apoiando, tá? Quero agradecer muito, e também as nossas profissionais, né, que trabalham no CRES, muito obrigada a Inara, a Andresa, que estão nos ajudando, estão participando, também a nossa comissão de comunicação, né, quero agradecer aí a Silbene, a Carla, a Vanessa, que estão também dando todo esse apoio para a nossa roda, tá? E peço a todas as colegas, né, que acompanhem as nossas comunicações nas mídias sociais, no site do nosso conselho, não deixem de seguir de nossas orientações. Nós estamos tentando agora trazer a informação da forma mais rápida possível, tá? E mais uma vez agradecer a participação de todos,